Olá, Frente a Frente começa agora. Nosso assunto hoje é educação sexual. No Brasil, há críticas da comunidade acadêmica por não haver um projeto sistemático no currículo dos alunos. O que existe são programas isolados de educação sexual, tanto na rede pública quanto nas escolas particulares. Para falar sobre o assunto, eu converso hoje com a educadora sexual Maria Helena Vilela, que está aqui comigo, estudiosa da sexualidade humana, que está trabalhando um projeto na internet com os pais por meio de um canal no YouTube, no Facebook e no Instagram, com o objetivo de preparar os pais na orientação dos filhos sobre sexualidade. Dia 24 deste mês, a professora Maria Helena Vilela vai lançar um curso com a aula inaugural Como preparar os filhos para não serem vítimas de exposição, abuso e pornografia na internet. Bem, eu agradeço antecipadamente a professora Maria Helena Vilela por estar conosco, debatendo um assunto que é do interesse de todos nós, né, da família brasileira, digamos assim. E essa condição de as famílias em geral ainda não estão preparadas para passar para os filhos uma educação, orientar os filhos quando o assunto é educação sexual, professora? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada, Gorete, pelo convite e principalmente um convite para a gente falar sobre esse tema, que é um tema tão pertinente no momento. De fato, embora a sexualidade, o estudo da sexualidade tenha avançado desde os anos 60 para cá, a gente vai ver que esse conhecimento, né, que as pessoas adquirem a respeito da sexualidade ainda é um conhecimento muito lento. A gente se vê falar muito de pornografia, a gente vê falar muitas brincadeiras sobre sexo, a gente vê as pessoas comentarem a respeito de algumas situações ou outras de sexualidade, mas as pessoas, de fato, pararem para tentar entender, né? Como muitas vezes a gente já vê as pessoas pararem para tentar entender qual é a melhor alimentação que eu devo ter. Como é que eu devo educar os meus filhos em relação à sua alimentação? Que tipo de alimentos que eu devo oferecer? Então, sobre a alimentação, a gente tem esse acesso, a gente tem essa liberdade. Mas sobre a sexualidade, ainda cai o tabu, né, da sexualidade, das pessoas se sentirem fazendo algo que seja errado, algo que não é necessário, entrando, né, totalmente num desconhecimento de algo que faz parte da vida da gente. E científico, né? É um entendimento científico da sexualidade que não tem nada a ver com uma ideia oposta de algo do mal, não é verdade? Exatamente, é um conhecimento, é se apropriar de um conhecimento que foi, né, estudado, que foi pesquisado, que foi comprovado e, ao mesmo tempo, né, adquirir a possibilidade de olhar para a sexualidade do jeito que ela precisa ser olhada. Ela é parte integrante das nossas funções. Vitais. Das nossas funções vitais. Claro, a gente não morre se não fizer sexo, mas se todos nós deixarmos de fazer sexo, a humanidade não existiria. Então, ela é uma função vital para a nossa espécie e, portanto, ela precisa ser respeitada como tal. E a gente ainda não tem esse respeito em relação à sexualidade. Pois é, ainda não há um respeito à sexualidade e, por outro lado, ou paralelamente, há o que chamamos de um preconceito, no sentido literal da palavra, não, professora? Sim, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente preconcebe sobre ele. E a gente se baseia em conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da nossa infância, através dos valores que a gente adquire na vida, através das expectativas que as pessoas estabelecem para que a gente almeje e chegue lá. E com tudo isso a gente vai criando, né, principalmente dentro da cultura que a gente está inserida, determinados comportamentos e conhecimentos que muitas vezes estão restritos a um conhecimento que pode não ser o verdadeiro, né? Pode não ser o mais adequado, pode não ser só por aquela ótica que a gente deve enxergar as pessoas. Ou deturpado também, né? Ou deturpado. Então, quando a gente tem a possibilidade, principalmente hoje, no mundo onde a comunicação se tornou uma coisa fantástica, a gente ter a possibilidade de se instruir mais, isso vai ajudar muito a gente a conhecer, respeitar e lidar com a sexualidade, não só a nossa,
mas também é dos nossos filhos. Pois é, e é sobre os nossos filhos, não é, o tema dessa entrevista. Quando deve-se começar a educação sexual para as crianças? Não tem uma idade certa. Né? Então, a criança, quando ela é pequenininha, ela já começa a ter contato com o seu corpo, com as sensações, e isso vai fazendo com que a criança vá criando determinadas curiosidades, e ela vai começar a perguntar, tanto para o pai, quanto para a mãe, ou para a professora, enfim, para o adulto que estiver ali mais perto dela, ela vai fazer perguntas. E de acordo com as perguntas que a criança vai fazendo, a gente então vai respondendo, né, gradativamente, de acordo com a idade que ela tem, com a pergunta que ela fez. E uma dica boa para isso é a gente sempre perguntar para a criança: por que que você está me fazendo essa pergunta? Qual a importância desse questionamento que vem dos pais na medida em que a criança provoca uma pergunta nesse sentido da sexualidade? É que quando ele faz esse questionamento, ele descobre a razão principal da pergunta do seu filho. Então, por exemplo, tem aquela piada que costumam contar, que a criança chega para o pai e pergunta: pai, de onde eu vim? E ele dá uma verdadeira aula sobre reprodução humana. E aí ele fala: nossa, que complicado, o meu amigo veio de Porto Alegre. Então, a gente saber a razão pela qual nosso filho ou nossa filha nos faz aquela pergunta, ajuda a gente a entender o que ele quer com essa pergunta. E a gente, então, responder de acordo com a expectativa da criança e não com a intenção da gente de querer já dar uma aula completa, seja sobre sexo, seja sobre reprodução humana, enfim. Então, isso ajuda bastante. Bem, a pergunta é correto entender que os pais devem se limitar ao que a criança pergunta e não se estender nas questões que são levantadas? Quando ela é criança, eu acho que sim. Quando ela é criança, não precisa a gente ir além daquilo que a criança precisa conhecer, exceto em relação a questões ligadas a abuso sexual. Então, mesmo que a criança não lhe faça pergunta nenhuma, é muito importante que você converse com a sua criança sobre o abuso sexual. Ela precisa saber que no mundo não só tem pessoas boas. Ela precisa saber que ela tem partes do corpo dela que são públicas e que são privadas. Ela precisa entender, né? Entender que ela pode estar numa situação que pode ser uma situação de risco e como é que ela tem que agir. Até porque a gente sabe que os abusos acontecem, na maioria dos casos, no ambiente familiar, não é, professora? Infelizmente, familiar ou de pessoas muito próximas a gente. A maioria das vezes, o abusador ou o agressor, ele se beneficia dessa proximidade para poder chegar mais próximo dessa criança ou desse jovem, e com isso, e exatamente por essa proximidade, ele tem mais êxito na sua chantagem emocional, de fazer a criança ficar calada, de não deixar a criança reclamar. Para ficar com medo. De ficar com medo, de não contar para uma pessoa da sua confiança. Então, ele se aproveita exatamente dessa condição privilegiada. Quando eu perguntei sobre o fato da importância de os pais perguntarem à criança o porquê do despertar dessa curiosidade sobre a sua sexualidade, ainda que ela não tenha nem consciência, né, do que seja a sexualidade, está aí também uma preocupação em relação à origem da curiosidade da criança, que pode também estar relacionada a abuso sexual, não é? Sim, pode estar relacionado a abuso sexual, mas é importante também que a gente saiba que essa é uma idade que a curiosidade faz parte. Das descobertas. Das descobertas. A partir dos 4 anos, essa criança ela não tem mais que pensar em caminhar, ela não tem mais que pensar em falar, ela não tem... Ou seja, ela descobre que ela não é mais o centro do mundo. Né? E que existe um mundo para ela descobrir. E nessas descobertas, que é a famosa fase dos porquês, ela também vai descobrir as sensações prazerosas, ela também vai descobrir que corpo de homem é diferente de corpo de mulher, ela também vai descobrir que tem uns comportamentos que as pessoas esperam que ela faça e outros que não esperam. E ela então começa a ter as suas dúvidas, a ter as suas curiosidades, as suas perguntas. Então pode sensações sim... até crianças muito... vai se descobrindo, vai se tocando e vai tendo dúvidas e coloca isso para os pais. Sim, não é? Isso é natural.
É natural dessa idade. Como é natural, né, mais adiante, eles se interessarem por fato, por sexo, né, de fato. Então, por exemplo, nessa idade... Sem ter a consciência do que seja, né? Não, aí quando eles chegam na puberdade, sim, já começa a ter consciência. Pequenas, né? Quando as crianças são pequenas, e isso é um fato importante de você trazer, porque o grande problema da gente lidar com o comportamento sexual da criança é que muitas vezes a gente não sabe qual é a intenção da criança naquela brincadeira sexual. E aí os pais costumam confundir. Os pais não, os adultos de uma forma geral. Então, por exemplo, se eu vejo uma criança que ela está se tocando, automaticamente a gente começa a pensar, será que essa menina já está querendo transar? Se eu vejo um menino brincar com outro menino, de pegar um no pintinho do outro, será que ele vai ser homossexual? Por quê? Porque na minha concepção adulta, se eu estiver me tocando, é porque eu estou com desejo sexual, ou se eu estiver brincando com alguém do meu mesmo sexo, isso significa que eu estou interessada em alguém do mesmo sexo. Só que para a criança não funciona desse jeito. A criança, para ela não importa se é de sexo masculino, sexo feminino, o que importa é essa sensação. O que importa é a curiosidade, o que importa é a brincadeira. E como deve ser a conduta dos pais num momento como esse? É conversar com a sua criança. Ou com os adultos que estão no seu entorno. Ou com os adultos inteiros. Se os pais, veja, quando a brincadeira sexual é entre crianças que têm aproximadamente a mesma idade, então não há uma preocupação, ou seja, essa brincadeira não é uma brincadeira que vá afetar, né, o desenvolvimento dessa criança. Portanto, não há necessidade da gente se preocupar. Mas a gente sabe que olhar duas crianças brincando sexualmente ainda não é algo que a maioria dos adultos conseguem lidar. Então, se você não consegue lidar, você também precisa respeitar os seus próprios limites. Então, você vai lá e chama para uma outra brincadeira. Chama atenção para outra brincadeira. O importante é você não achar que aquela brincadeira é algo nocivo. O que você vai fazer, como você vai tirá-los dali, utilize aquilo que tiver a criatividade. A sua criatividade e o que você tiver à mão no momento. Chama para almoçar, chama para fazer um lanche, chama para brincar de desenhar. O importante... Mas sem ser de uma forma agressiva, digamos assim, ou colocando que aquilo ali é algo que é do mal, alguma coisa assim. Exatamente. É importante que a gente, nessa hora, não reconheça essa brincadeira como sendo algo ruim para a criança. Agora, quando essa brincadeira é entre crianças de faixa etárias diferentes, aí a gente tem que proibir mesmo. A gente tem que tirar aquela criança e evitar que as crianças tenham esse tipo de contato íntimo com pessoas que têm uma faixa etária maior, porque o maior tem um interesse diferente do menor. E esse interesse dele pode machucar o menor e deixar marcas, né, para a vida dele. Pois é, sobretudo marcas psicológicas. Exatamente. Bem, professora, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha e ela me dizia: aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão, completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado em um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, Facebook, não passe em rua tal. E isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a educadora sexual Maria Helena Vilela, ela que é uma estudiosa da sexualidade humana e vai lançar no dia 24, né, deste mês
um curso inaugural, como preparar os filhos para não serem vítimas de exposição, abuso e pornografia na internet. Professora, a partir de que idade a gente sabe que educação sexual nas escolas ainda é uma questão muito controversa e polêmica no país, né? E diante desse quadro, o que a senhora entende como uma necessidade de uma educação sexual no currículo da escola? Eu entendo como uma necessidade muito grande, porque a gente vive hoje aqui no nosso país com dados sobre gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, violência sexual, desrespeito à diversidade sexual, com dados muito graves. Chega a ser um caso de saúde pública, não é? Caso de saúde pública. E veja, tem pais que dizem, não precisa porque eu educo meu filho em casa. Pode até ser mesmo que esse pai ou essa mãe eduque adequadamente para que a sua criança ou seu adolescente consiga corresponder às situações, né, às adversidades da sexualidade. Sobretudo pais da classe média, de pessoas mais esclarecidas, né, professora? Ou tiveram não? mais acesso à informação, mas não necessariamente. Mas não necessariamente. A massa, a classe popular tem dificuldade de fazer esse tipo de trabalho, não é? Sim, é de desconhecimento, muitas vezes, exatamente. sobre o que acontece, sobre como explicar os seus filhos, embora não seja isso determinante. uma questão, um determinante. Agora, o que a gente observa? Mesmo nas escolas privadas, né, também há essa necessidade. Porque a escola, ela não pode pensar de uma forma individual. A escola tem que pensar de uma forma comunitária. Coletivamente. Então, se ela vive numa coletividade, ela tem que pensar no bem daquela coletividade. E, para isso, a escola pode e deve preparar professores para que eles sejam capazes de conversar com seus alunos sobre essas questões, sobre essas diversidades. Orientação, digamos, eu não diria educação, mas uma orientação sexual para essas situações também. Ou não? Existe uma polêmica também em termos de que nome que a gente usa. Sim. É educação, é orientação. Isso é o mínimo, não é? Isso não importa. O que importa é que é uma educação planejada. É diferente, por exemplo, da educação que nós pais normalmente fazemos, que é uma educação do dia a dia, é uma educação que a gente não planeja, de acordo com nossos valores, com as nossas expectativas, com aquilo que a gente acredita, com a nossa religião. Com o que foi aprendido. A gente vai passando para os nossos filhos. Na escola, isso também acontece. Então, aquele pai que diz assim, não, só eu que vou fazer a educação sexual do meu filho, da minha filha, ou aquela mãe que diz, não, escola nenhuma pode interferir na educação sexual da minha filha, isso é um grande engano. Por quê, professora? Porque existe um vínculo muito grande entre os professores e as crianças, e os filhos, e os nossos filhos. Então, todas as pessoas que têm um vínculo significativo, ela vai interferir na educação sexual do seu filho ou da sua filha. Então, se a gente, por exemplo, olhar como é o vínculo da sua criança com a sua professora, que está com ela todos os dias, no mínimo 4 a 5 horas por dia, e que ensina e traz para ela todos os dias uma coisa boa, uma coisa diferente, um aprendizado novo. Essa pessoa não tem importância na vida do seu filho? Não tem importância na vida da sua filha? Claro que tem. Então, o que essa professora pensa como ser mulher, o que essa professora pensa como ser homem, o que essa professora pensa como lidar com essas questões na vida, a criança está prestando atenção. E ela vai incorporando isso na vida dela, da mesma forma que ela vê isso acontecer em casa. Então, o que a gente faz, o que a gente fala, naturalmente vai passando nessa educação. Mas esse trabalho da escola, que é um trabalho planejado, que hoje se chama Educação para a Sexualidade, já teve vários nomes hoje, Educação para a Sexualidade, esse trabalho é um trabalho que é planejado, que as pessoas vão se preparar, porque, como eu disse, não basta o conhecimento que a gente adquiriu pura e simplesmente na nossa vida. É preciso se preparar para obter um determinado resultado. E o resultado estaria relacionado a quê? Por exemplo, quando eu falo em relação a entendimento, a gente percebe que
as meninas da periferia engravidam mais cedo, não é? E quando isso acontece, por exemplo, na classe média, há digamos, apesar do sentido contrário, mas abortos acontecem assim, porque vai a uma clínica e faz um adolescente. Já na periferia, o atendimento praticamente não existe nesse sentido, não é? Então, há uma penalização, não é? Para esse segmento. Existe, sem dúvida nenhuma, se você for olhar aí o índice de mortalidade materna, né? Os indicadores, você vai ver que a classe menos favorecida economicamente tem um índice muito maior do que na classe média ou na classe mais alta. E, obviamente, as escolas públicas precisam olhar para esse dado com muito cuidado, com muita atenção. A gente não pode negar, sabe, que as meninas e os meninos não estão transando. Então, sim, as pesquisas mostram. Não é porque eu quero, não é porque eu sou educadora sexual e que eu estou estimulando o adolescente a ter relação sexual. Não. Eles estão tendo relacionamento sexual porque isso é da natureza deles e hoje eles encontram um ambiente propício para isso. Informação é fundamental, professora. Sem dúvida. Uma pessoa que não é informada, ela é muito mais vulnerável. Se essa pessoa sabe, se essa pessoa conhece como funciona o seu corpo, se ela sabe como se prevenir. Da vulnerabilidade. E ela sabe que aquela situação pode deixá-la numa situação de risco, essa pessoa tem como se defender. Como é que eu vou me defender de uma situação que eu nem desconfio que eu estou correndo risco? Então, eu sou uma vítima, eu sou uma propensa vítima muito mais do que aquele que tem informação. Há segmentos que colocam que projetos de educação sexual poderiam estimular a sexualidade precoce da juventude, ou dos meninos ou das meninas. Como a senhora vê esse tipo de afirmação? Isso é um dos maiores mitos que existe em relação à educação sexual. Nunca eu vi nenhum depoimento de garoto ou de garoto que tenha começado a vida sexual porque eles sabiam como era que se tinha uma relação sexual, ou porque eles sabiam como era que se prevenia de uma gravidez, ou porque que eles sabiam que existia doenças sexualmente transmissíveis, ou porque eles sabiam que existem várias formas das pessoas se relacionarem. Não, ninguém se torna ou faz aquilo que não se sente preparado para fazer. Às vezes eles se equivocam, né? Acham que estão preparados e ainda não estão. Mas não foi porque eles aprenderam sobre aquilo. Muito pelo contrário. Quando eles sabem sobre o seu corpo, a prevenção, a diversidade, ou seja, sobre sexualidade... Porque uma gravidez indesejada pode... O impacto que uma gravidez vai trazer... Sobre seus sonhos, seus planos de vida. Seus planos de vida. Esse adolescente, ele tem muito mais condição, né, de se prevenir e até de adiar o início da sua vida sexual do que outros que não têm conhecimento nenhum. Há comprovação científica de que o conhecimento em outros países, por exemplo, tem reduzido, digamos assim, até a maternidade indesejada em jovens? Tem pesquisas, inclusive aqui no Brasil, que mostram que que meninas e meninos, ou seja, como é que eu posso dizer? Que o número é maior de meninas e meninos que nunca tiveram informação, que nunca conversaram em casa, nem tiveram nenhum tipo de informação na escola. O número é muito maior daqueles que não tiveram do que daqueles que tiveram. Então, quando elas sabem sobre prevenção, a probabilidade é bem menor delas engravidarem. Professora, como anda o Brasil, como caminha o Brasil na questão da educação sexual no momento? Medroso. Para mim foi uma surpresa ver escolas que já fazem trabalho de educação sexual há bastante tempo e hoje temer fazer o trabalho de educação sexual porque elas ficam amedrontadas de serem mal interpretadas, de saírem notícias sobre a escola que elas estão fazendo algo que não é aquilo que exatamente, né, elas estão fazendo. Enfim, a gente teve um retrocesso nesses últimos 3 anos com essas polêmicas sobre educação sexual na escola, ideologia de gênero, né, que foi criado toda essa situação, esse debate na internet, e esse debate sendo levado de uma forma até irresponsável, né? Até tanto de um lado quanto do outro. A gente teve tudo que a gente
polariza, obrigada, que a gente polariza, a gente não flui, né? Porque ninguém precisa estar com a razão. A gente precisa entender o que está acontecendo para que a gente possa ajudar os nossos filhos a viver numa sociedade melhor. No âmbito das escolas públicas, já se criou um parâmetro, em outro momento, de uma educação que pudesse colaborar nesses indicadores de não termos, assim, jovens nessas condições de vulnerabilidade? A gente estava caminhando, né? Acho que a gente, depois do advento da AIDS, houve uma preocupação muito grande com esse trabalho de educação sexual nas escolas. E, a partir daí, se caminhou bastante para esse tipo de trabalho. Mas se caminhou no sentido que as escolas já estavam aceitando que o nosso maior dilema era exatamente convencer a escola de que esse era um papel dela. Quando a escola se convenceu que esse era um papel dela, que você começa a contar com mais professores capacitados, a gente vem com essa polêmica sobre é papel da escola ou não fazer educação sexual? Claro que é, como é dos pais. Um não tira o papel do outro. Ambos têm os seus papéis, né, nessa relação com os adolescentes. E por isso que a gente acaba trombando aí e não levando o caminhar dessa educação para mais adiante. Então, a gente ainda, mesmo tendo caminhado, ainda estamos muito aquém do desejado, porque embora os novos parâmetros curriculares, que foram de 98, colocaram a orientação sexual na escola como sendo um tema a ser abordado, né, obrigatoriamente pelas escolas, né, esse trabalho nunca foi realizado de fato. E de fato, o entendimento de abordar a questão da educação sexual nas escolas seria na transversalidade ou teria-se uma matéria, uma disciplina específica? O ideal é a transversalidade. Porque esse é um assunto de todos os professores, não apenas do professor de ciências ou do professor de educação física. Mas o que acontece é que, para ser transversal, todos os professores precisam ter um entendimento sobre o desenvolvimento da sexualidade. Então, isso tem que ser discutido anteriormente. Tem que ter um preparo de todos. Então, da comunidade escolar. Exatamente. E isso é muito mais oneroso e custoso e faz com que eles acabem não implementando. Deveria ser entendido como investimento, não, professora? Sem dúvida, mas o olhar para a sexualidade ainda não é visto como prioridade e, portanto, ele sempre acaba sendo colocado num segundo momento. Agora, o que a gente vê com essa questão da transversalidade é que se ele fica como tema transversal, aquele tema que é de todos, como ninguém quer porque não se sente seguro, vira um tema de ninguém. E aí, ela não é implementada nunca, porque não é meu, não é seu, não é de ninguém, quando, na verdade, seria de todos nós. Portanto, se não for possível a transversalidade, que pelo menos se tenha um momento, seja na aula de ciência, seja na aula de português, seja na aula de educação física, que aquele professor que se sente preparado e pode fazer isso com seus alunos, não perca as oportunidades de educar sexualmente. Professora, quando se percebe alunos, né, sobretudo meninas na adolescência, com essa gravidez precoce, isso já é um indicativo de que não houve uma educação sexual, né, adequada. E isso, claro, é também responsável pelo grande número de evasão das meninas da escola. Sim, das meninas e dos meninos. E dos meninos também. Porque a gente vai ver que quando essas meninas, elas engravidam, 25% das meninas que engravidam, que estão na escola, elas deixam a escola. Elas abandonam a escola. E os meninos, a gente não tem um dado concreto, porque infelizmente não foi pesquisado. o Ministério da Educação nunca colocou como um motivo de abandono a gravidez na adolescência. Então, a gente não tem esse dado por gravidez na adolescência. A gente tem porque foi trabalhar, a gente tem porque... a informação obteve nas escolas, né, propriamente, sobre o abandono, a evasão escolar, sim, por esta causa, muitas vezes, ou não? Não, a gente sabe qual foi a causa, porque a escola, muitas vezes, quando eles
deixam a escola vai saber por que foi que eles deixaram a escola. Então, é através da escola que a gente tem esse dado. Mas, uma vez que não existe dentro das questões levantadas pela escola como motivo de evasão escolar a gravidez na adolescência, esse dado a gente desconhece. Se perde, né? Se perde. Na sua imensidão, digamos Exatamente. assim. Professora, vamos agora ao nosso último intervalo. E já, Frente a Frente está de volta. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Maria Helena Vilela, mais de 25 anos de experiência em educação sexual, que está aqui conosco falando sobre essa questão da sexualidade na escola, na família, inclusive ela que trabalha num projeto na internet, né, com os pais por meio de um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, com o objetivo de preparar os pais na orientação dos filhos sobre sexualidade e também como uma forma de proteger a família, os filhos, né, de não serem vítimas de exposição, ou seja, também da pornografia na internet. Professora, dia 24 deste mês, a senhora vai estar lançando um curso direcionado aos pais dentro dessa ótica. Eu pergunto, as famílias ainda estão despreparadas para, pelo menos, responder aos filhos quando eles começam a indagar sobre essa questão da sexualidade? As famílias, elas não conseguem se sentir seguras para abordar o tema sexualidade. A gente já vê famílias que conseguem fazer isso, mas não é ainda a maioria. A maioria ainda tem muita dificuldade de começar. Então, por exemplo, como que eu começo? O que que eu digo? Quando que eu digo? Eu posso falar qualquer coisa em qualquer idade. Então, esse desconhecimento sobre o que falar, como falar e quando falar, deixa as famílias muito inseguras em relação a essa conversa com os filhos. A outra questão é que, como as famílias muitas vezes têm medo, né, desses tabus, como por exemplo de que vá influenciar na precocidade do seu filho, ou então que aquilo que ele vai dizer vai fazer a criança talvez interpretar diferente, ou que o filho dela, o adolescente dela, não estava nem pensando nisso, e ela foi que chegou e atropelou. Então, muitas vezes, essas dúvidas fazem com que eles se segurem. E outras vezes, e principalmente, a vergonha de falar. Então, ainda as pessoas têm muita vergonha de falar e a vergonha, ela é fruto exatamente desse desconhecimento. A educação sexual pode, de fato, proteger as crianças com relação à exposição, abuso e pornografia na internet, como na sua experiência, né, na internet? O que a senhora tem de informação que pode garantir que essa criança fique mais protegida dessas questões? Eu tenho uma convicção muito grande que a educação é a principal arma que a gente tem contra um agressor na internet e contra a vulnerabilidade da criança e do adolescente na internet. Porque quando a criança ou o adolescente, ele conhece, ele sabe, ele tem com quem conversar, porque não é só a informação puramente, mas ele tem um canal de comunicação com o pai ou com a mãe ou com um outro adulto que seja da confiança dele, para poder eles trocarem,
né? Porque não é só uma questão da informação, mas é como essa informação chega e como esse adolescente tem a possibilidade de troca, porque é nessa troca que eles vão aprender. E se fortalece E vão se contra exatamente. qualquer tipo de agressão que venha a surgir. Exatamente. Então, se, por exemplo, aquele adolescente, ele acha que lidar com a internet, que é um grande poder, né? Lidar com a internet, ou seja, postar na sua rede social o que ele quiser e bem entender, isso ser visto por milhares e milhares de pessoas, isso antigamente era um poder que só quem detinha eram os meios de comunicações oficiais. Hoje não, hoje a gente pode fazer isso a qualquer momento. Pega o seu celular, grava e põe lá. Então, por exemplo, um caso que uma professora uma vez me contou, a garota agachada, aparecendo o reguinho dela, do bumbum, o outro garoto se sentiu no direito de ir lá e tirar uma foto e ia postar na rede social, quando a professora interviu. Então, veja bem, por que ele acha que ele tem o direito de fazer isso? Porque muitas vezes ele não sabe que ele não tem esse direito. Muitas vezes ele não respeita o outro porque não aprendeu a respeitar. Então, quando a gente ensina os nossos filhos, quando a gente conversa com os nossos filhos sobre sexualidade, sobre pornografia, é muito difícil falar de pornografia, sem dúvida. Mas você não precisa cutucar o seu filho e falar de pornografia com ele. Mas se você viu que aconteceu alguma coisa, seja sincero, diga o que você pensa. Converse com ele sobre aquilo que está acontecendo. A vigilância dos pais sobre o conteúdo que os filhos acessam na internet faz a diferença? Sem dúvida nenhuma. O pai que tem um controle, né, ou uma negociação adequada com seu filho, para que ele utilize aqueles canais, aqueles sites que foi combinado e que aquele pai, não que ele vai invadir a privacidade do seu filho, que é diferente, entendeu? Você pegar o celular do seu filho e ver o que é que ele tá assistindo, sem que ele saiba que você faz isso. A isso relação é uma coisa. de confiança, como pode ser construída no sentido de o pai ou a mãe, né, a família ter essa condição de conversar, estabelecer os limites e não intervir de maneira a retirar o material do acesso? Dialogando com os filhos. Eu digo para eles que, olha, o mal de todo relacionamento é a falta de diálogo. Quando você conversa e você fala abertamente, olha, filho, está aqui o seu celular, mas temos uma condição, temos uma negociação. O seu celular está aqui, mas você ainda depende, né? Ou seja, você ainda é adolescente, você ainda depende muito dos ensinamentos dos pais. Eles dependem muito ainda do encaminhamento dos pais. E os pais precisam assumir esse papel. E ele precisa avisar para os seus filhos, olha, eu vou te dar, mas eu vou de vez em quando ver o que é que você está assistindo. O conteúdo do que a você sua assiste. senha, eu tenho que ter acesso a ela. Então, negociem com seus filhos. Na negociação, a gente consegue um comportamento adequado. Mas hoje o que se verifica, professora, por exemplo, se sai para jantar, nós chegamos aos restaurantes e encontramos a família inteira ligada numa tela de celular e ninguém conversa, para começar, ninguém conversa, só quando vem a refeição. E isso traduz um pouco do que acontece nas famílias, no dia a dia. Ou seja, tem que se rever essas posturas, né? Sem dúvida, eu digo que na nossa relação com os filhos, aquele ditado que a gente diz, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona. Tudo que você faz, o seu filho e a sua filha está de olho em você. Você é uma referência, é um modelo. Portanto, olhar para o que nós como adultos estamos fazendo é um bom começo para a gente abrir esse diálogo com eles. Ou seja, a atitude fala mais alto que as palavras. Sem dúvida. Atitude é um poder muito forte na educação dos nossos filhos. E muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. Não considera isso. Não considera essa situação. Então, muitas vezes, por exemplo, você vê crianças que são criadas dentro do ambiente onde os pais são agressivos um com o outro, e você espera que essa criança ela não seja violenta. É claro que essa criança vai ser violenta. Se essa mãe ela é submissa a esse marido, se esse marido bate nessa mãe e essa mãe não reage, essa mãe não se posiciona, a menina vai entender o quê? Que é o natural. papel de mulher
é apanhar do marido. E o menino vai entender o quê? Que homem bate em mulher. Então, vamos prestar atenção nas nossas condutas. Vamos prestar atenção como é que que mensagem nós estamos passando para os nossos filhos a partir das nossas condutas, das nossas crenças e do nosso comportamento. Pois bem, com relação a essa experiência de trabalhar na internet, né, pelas ferramentas existentes, como tem sido isso com os pais? Um grande aprendizado. Apanho bastante às vezes tem aqueles que ficam revoltados, que me chamam de velha maluca, me mandam fazer crochê, acabam comigo, mas tenho bastante seguidores, né? Hoje em dia eu tenho mais de 30 mil seguidores, e esses seguidores, eles gostam e aprendem, e me dão um retorno do quanto que saber sobre determinados comportamentos sexuais, saber sobre determinadas questões de desenvolvimento, saber de determinadas situações desses relacionamentos, tem ajudado no seu dia a dia com seu filho ou com a sua filha. Principalmente quando eles chegam na puberdade, que é um momento assim crucial. De transição. Terrível, sobre as afirmações de cada um, não é? Sobre o seu corpo, sobre a sua condução diante da vida, dos grupos sociais, da escola. Exatamente. E o pai e a mãe ainda são muito próximos dele. São ainda figuras que têm um peso muito grande na referência dele. E se nessa hora o pai ou a mãe, eles relaxam ou e não assumem, ou ficam indiferentes, ou não levam a sério toda essa angústia que eles podem estar passando nesse momento, eles perdem um grande momento de fazer um vínculo forte para viver uma adolescência com muito menos tumulto do que muitas vezes a gente vê os pais vivendo. Pois é, que na maioria das vezes são os pais que mais sofrem, não é? Nesse período da adolescência, não é? Quando aquele turbilhão de emoções invade a Tem juventude. Pesquisa que mostra que 40% dos pais, quando os filhos entram na puberdade, eles têm problemas psicoemocionais, de depressão, param de fazer sexo. Não sabem lidar, né? Não sabem lidar. Não sabem lidar. Não sabem lidar. E estar em contato com eles pela internet, que é um caminho que eu encontrei de chegar junto deles, tem sido um aprendizado muito grande. E é através desse caminho que eu quero cada vez chegar mais perto. Professora, em relação ao curso do dia 24, o que está previsto? Esse curso é um curso para a gente falar sobre como que a gente pode preparar os nossos filhos para exatamente não se tornar vítimas. E nessa conversa com eles, eu vou trazer as principais violências sexuais reais e pela internet, e como que os pais podem lidar, né, na proteção dos filhos. E também, trabalhar, né, nessa proteção dos filhos, mas não só isso, mas também como desbancar esse agressor. Como que, de fato, eles identificá-los podem identificar e tirar a arma poderosa dele. E, ao mesmo tempo, também, né, anunciar esse curso, que é um curso que eu preparei com muito carinho para os pais, que se chama Papo Firme, e é um curso onde os pais se preparam para poder fazer essa orientação para os filhos deles. Como os pais podem participar desse curso? Como deve proceder? Acesse o meu site, lenavilela.com.br, e lá eles vão encontrar um botão, né, que diz assim, quero me inscrever nessa aula. E aí eles clicam lá e eles entram na minha lista VIP e vão poder, como é que diz? Se inscrever. Uma outra forma é mandando uma mensagem para o meu WhatsApp, que é 829-9391-0747. E através dele eu também posso mandar informações e o link para se inscrever nessa aula. Em todos esses anos, mais de 25 anos lidando com a educação sexual, que avaliação a senhora pode ter sobre essa questão na sociedade brasileira, se formos comparar o que se faz no âmbito da educação formal no Brasil e em outros países semelhantes? Olha, é difícil a gente ter uma comparação assim, referenciada, porque você vai encontrar, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve uma postura bastante tradicional, de exatamente de
de não se falar sobre educação sexual, né? Ou seja, de se trabalhar a abstinência sexual em vez da educação sexual. E enquanto que, por exemplo, você pega outros países como a Dinamarca, você pega os países como a Suíça, você pega esses outros países, você vai ver que isso é trabalhado abertamente, que o índice de gravidez na adolescência é praticamente inexistente, não é? E que as pessoas conversam sobre sexualidade sem sofrimento, porque sexualidade passa a fazer parte da vida deles e esse diálogo em casa passa a ser um diálogo do seu dia a dia. E é isso, né, que eu espero que um dia a gente chegue lá e que esse meu trabalho com os pais pela internet abra essa possibilidade da conversa sobre sexualidade ser do dia a dia deles. Eu agradeço, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, professora Maria Helena Vilela, e eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação, seus ensinamentos para os nossos telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço, Gorete, obrigada aí ao público que está nos ouvindo e até um próximo dia. Até. Até também para você, ao nosso próximo programa. Obrigada e até lá.